Shalom família, shalom a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma maratona de oração e nós vamos começar adorando ao Senhor. E eu convido você para adorar comigo, com o meu irmão que está aqui comigo hoje. Vamos adorar o Senhor? Aleluia! Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para juntos ali ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre ali ficar. O seu coração é um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre ali ficar. O seu coração é um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu, que rasgou o véu, que rasgou o véu. Aleluia! Shalom, família querida, haja paz na tua vida, na tua casa, na tua família, no seu trabalho. Que em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus invada o local onde você está agora e transforme toda a atmosfera, todo o ambiente da onde você estiver. Que haja vida, que haja saúde, que haja o mover sobrenatural do Senhor aonde você está agora, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a história de Natanael, um fato pequeno que aconteceu na vida dele, mas que tem uma lição tão grandiosa para nós aprendermos hoje. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês um texto que nós vamos estar lendo no Evangelho de João. E sabe, queridos, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles descrevem Jesus de modo diferente em seus evangelhos, com pontos de vista diferentes. Mateus, por exemplo, ele escreve para judeus, por isso a ênfase dele era provar que Jesus era rei dos judeus. Marcos escreveu para os romanos e por isso a ênfase dele era provar que Jesus era o servo que trabalhava, que fazia, realizava, operava milagres. Lucas, em compensação, escreveu para os gregos e por isso a ênfase dele era provar que Jesus era perfeito. Então Lucas mostra as parábolas sobre salvação. Jesus é aquele que se interessa pelos povos, pelo homem, pelos gentios, os desprezados da sociedade. E Lucas mostra Jesus como um homem perfeito e apresenta o ministério de oração de Jesus. Mas quando a gente vai para João, a gente vê que João descreve
Jesus de forma bem diferente, a começar pelo evangelho dele, que é um evangelho universal, tanto para judeus como para gentios. Ele não foca num grupo específico. Esse é um evangelho mais abrangente, e a grande tese de João era provar que Jesus é o Filho de Deus, e que tendo nele fé, você recebe dele a vida eterna. João é o mais teólogo dos evangelistas, e dentro da Bíblia, o livro mais conhecido, mais lido, mais estudado é o livro de João. Então, João nos apresenta algo com Natanael que nos traz uma linda lição, e eu quero apresentar para você essa lição e profetizar sobre a sua vida hoje. No Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos João Batista testemunhando acerca de Jesus e Jesus recrutando seus apóstolos. Até que, a partir do versículo 43, mostra que Jesus se encontra com Felipe e disse-lhe, o texto diz, siga-me, Jesus dizendo. E Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava sentado debaixo da figueira, antes de o Filipe te chamar. Então Natanael declarou, mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E nós paramos aí no verso 49. Aqui precisamos fazer algumas perguntas para o texto, que nos farão compreender melhor o que esse texto nos quer ensinar hoje. A pergunta, uma delas seria, por que Natanael estava estudando debaixo da figueira? Segunda pergunta seria, por que a posição dele quando lhe apresentaram Jesus foi uma, e quando Jesus fala para ele, eu te vi debaixo da figueira, a postura dele mudou? Por quê? O que aconteceu? Analisando o texto, a primeira posição de Natanael era desdenhar de Jesus. Natanael disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas é interessante que quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que quando Jesus fala que Natanael era um verdadeiro israelita, ele continuava desdenhando de Jesus e falava, e por acaso você me conhece? De onde você me conhece? Mas de repente, quando Jesus fala, eu te vi, antes de Filipe me apresentar a você, eu te vi, você estava lá debaixo da figueira. Quando Jesus falou isso para Natanael, queridos, que havia visto ele debaixo da figueira, a postura de Natanael muda imediatamente. E como sabemos dessa mudança de postura? Quando a gente vai para o verso 49, porque o verso diz assim, pois de repente Natanael fala, Rabi, mestre. Aqui Natanael deixa de desdenhar Jesus e passa a chamá-lo meu mestre. E acrescenta, tu és o verdadeiro Filho de Deus. Mas o que aconteceu aqui para que essa mudança de postura tão forte em Natanael acontecesse? Quando vamos para a cultura judaica nos ajuda a entender os textos da Bíblia. Pois o que acontece aqui nesse encontro não é nada casual. Olhando esse encontro com a nossa perspectiva, com a nossa cultura, nós não entendemos o real sentido desse e dos demais textos da Bíblia, e alguns chegam a não fazer o menor sentido para as nossas vidas. Mas quando analisamos os fatos com a ótica correta, nós entendemos, por exemplo, que na época do Império Romano, na época que Jesus vivia, o Império Romano dominava Israel, e os romanos eram altamente cruéis com a nação de Israel nesse período de Jesus.
Por conta disso, a nação de Israel estava subjugada ao Império Romano, pagando impostos altíssimos, não tendo condições de trabalho, sendo oprimido. E quem é que quer ser oprimido e subjugado por um império? Ninguém. Quem é que pode salvar a nação de Israel? Dentro da mentalidade da época, do jugo do Império Romano, quem poderia salvar? Só uma pessoa. A pessoa que os fariseus faziam questão de ensinar já há 200 anos. Os fariseus ensinavam que só o Messias os poderia salvar das mãos do Império Romano. E isso acaba fazendo com que muitos judeus daquela época começassem a estudar as Escrituras com mais detalhes, com mais afinco, esquadrinhando os textos para encontrar o Messias. Muitos judeus que queriam um Israel livre do Império Romano, um Israel voltado para o templo, voltado para Deus, passaram a estudar as Escrituras, desejando desesperadamente que esse Messias fosse encontrado, para que os livrasse do império tão tirano dos romanos. Por isso, quando Jesus se encontra com Natanael e diz que nele não havia dolo, é porque Natanael não estava interessado em política, economia, nada disso. Natanael estava interessado em esquadrinhar as Escrituras para buscar o Messias que os fariseus ensinaram que poderia salvá-los do Império Romano. Ele tinha uma busca, ele tinha um objetivo para ser alcançado. E aí, como é que eu sei que ele estava fazendo isso? Por causa da palavra de Filipe. Olha só, Filipe, ele fala o seguinte, João 1,45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Horas. Quem sabia disso era quem estava estudando a lei, estudando os profetas. Por isso nós sabemos que Natanael era alguém que estava buscando pelo Messias. Ele não buscava apoio político e nem posição social. Ele buscava o Messias. Mas tem mais indícios que a cultura judaica vai nos revelar nesse texto. Jesus fala para Natanael assim, eu te vi debaixo da figueira. E o meu desejo é que hoje eu e você sejamos encontrados por Jesus. E Jesus fale, olha, eu te vi debaixo da figueira. Sabe por quê? Porque essa foi a palavra que Jesus falou e impactou Natanael, mudando a sua postura dentro da cultura. Nós entendemos que essa mudança de postura de Natanael vem de um livro chamado Talmud. O Talmud é um livro milenar que conta tradições e histórias bíblicas. Ele tem uma coleção de histórias reais e também histórias que trazem um aprendizado da própria cultura judaica. E no Talmud, que já existia na época de Jesus, falava que o melhor lugar para se encontrar respostas era quando você lia as Escrituras debaixo de uma figueira. E essa geração de Jesus já estudava o Talmud há muito tempo. Aqueles que tinham uma busca real e queriam mesmo esquadrinhar as Escrituras, investigar as Escrituras, se aproximar de Deus através das Escrituras, segundo a cultura judaica, essas pessoas elas só conseguiriam se achegar assim do Senhor quando elas se sentavam debaixo da figueira para ler as Escrituras. Porque a cultura falava que quando você vai para debaixo da figueira, é porque você está realmente desejoso de obter respostas de Deus. As árvores bíblicas, elas contam muitas histórias para nós. E a figueira tem essa história cultural para nós, que só vai para debaixo dela quem tinha o desejo de estudar as Escrituras. Por isso que, olhando Jesus, falando isso para Natanael, você é um verdadeiro israelita, e fala ainda, eu te vi debaixo da figueira. Jesus estava declarando, eu te vi quando você estava lá me buscando debaixo da figueira. E sabe, queridos, precisamos ser mais como Natanael e estarmos dispostos a pagar o preço de estudar as Escrituras e encontrar o Messias. Estar debaixo da figueira significa buscar, se achegar a Deus, significa querer respostas.
Natanael sabia que não podia ficar estagnado, ele queria respostas, então ele foi para debaixo da figueira. Jesus viu Natanael debaixo da figueira e eu te digo, Natanael teve o poder de chamar a atenção de Jesus para ele e nós precisamos aprender a fazer o mesmo. E é claro que ouvirá melhor ao Senhor aquele que estiver alinhado com a palavra. Eu acabei de te mostrar o exemplo de Natanael. Ele buscava ao Senhor e o Senhor veio. Jesus estava dizendo para Natanael, eu conheço a sua postura, conheço a tua procura e eu sei o que você está buscando, eu sei o que você quer saber, Natanael. Você quer se alimentar da fonte. E Jesus queria que Natanael só visse o seguinte, que ele mesmo, Jesus, era a fonte, a verdade e a vida que Natanael buscava. Jesus queria que Natanael entendesse que ele era a resposta para aquela busca dele debaixo da figueira. Quando Natanael chama Jesus de Rabi, meu mestre, ele declara, tu verdadeiramente és o Filho de Deus. Ele estava declarando, mestre, eu estava aqui te buscando, e porque te buscava de todo o meu coração, eu o encontrei. Então, queridos, hoje eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, fechar os teus olhos. E eu quero mais que isso, convidar você a buscar incessantemente o conhecimento de quem Deus é na palavra do Senhor. Assim como Natanael, que foi buscar na sua cultura, que foi buscar uma forma de buscar respostas do Senhor, lendo a palavra de Deus debaixo de uma figueira. Que você possa encontrar na palavra de Deus respostas para as tuas orações. Que você possa, mais que isso, encontrar na palavra de Deus o Messias da palavra, para que você possa verdadeiramente viver céu na terra, para que você possa verdadeiramente viver os planos e os sonhos que o Senhor tem para você. Mas para isso, você precisa buscar o Senhor, lendo a palavra. A palavra de Deus, quando nós lemos ela com a ótica correta, com o pensamento oriental, nós compreendemos coisas que com a nossa cultura e o nosso pensamento e estilo de vida ocidentais não compreendem. Porque o judeu vive, pensa e age de modo diferente de nós. Natanael compreendia que no Talmud havia ensinado ele que quando ele lia a Bíblia, quando ele lia as Escrituras debaixo da figueira, ele obtinha respostas. E sabe, queridos, a figueira não faz diferença. Pode ser aí no seu quarto. Você fecha a tua porta, abre a tua Bíblia e começa a ler ela. Peça para o Espírito Santo de Deus revelar a você os segredos contidos na palavra, para que verdadeiramente você encontre o Messias nas Escrituras e que ele venha e transforme a tua vida de dentro para fora, te faça novo a cada dia e que a partir do momento que você tenha um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, tudo na sua vida se transforme. Tudo, absolutamente tudo. Que tudo aquilo que aos olhos humanos é tido como impossível, você possa ver que em Jesus é possível se você tiver fé. E que em nome de Jesus você se torne uma boca profética por onde você passar. E que o Espírito Santo de Deus seja aquele que te inspire para que ao abrir da tua boca saia a vida de Deus para aqueles que te cercam. E que você possa ter o privilégio de ver o poder, a ação sobrenatural do Senhor, tocando aqueles que você ama e trazendo vida, e trazendo restauração, e trazendo transformação, e trazendo saúde, trazendo prosperidade, trazendo renovo, em nome de Jesus. E que você possa ser um testemunho vivo do poder genuíno e transformador de Deus. E que em nome de Jesus você seja aquele pelo qual o Senhor olha e tem muito prazer em chamar de filho. Que Deus te abençoe. Busque na palavra do Senhor o Messias e que esse Messias
transforme a tua vida, como transformou a vida de Natanael, trazendo respostas às orações que ele fazia. Deus te abençoe.